Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa quarta aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa quarta aula nós vamos falar sobre o método construtor e o método destrutor, né, usado no PHP. Bom, o que é o método construtor? O método construtor em linguagem de programação orientada a objetos é um método chamado assim que uma nova instância de objeto for criado, né? Tal método geralmente é responsável pela alocação de recursos necessários ao funcionamento do objeto, além da definição inicial dos variáveis de estado, dos atributos. O que quer dizer isso? O método construtor, então, ele é responsável por criar, né, um novo objeto, ou seja, quando eu chamo uma nova classe no PHP, que eu coloco lá uma variável, digamos João, e eu coloco a setinha, né, igual a new pessoa, então, e aquele parêntese, na verdade eu estou chamando o método construtor, né, da nossa classe pessoa, que quando tu não define, ele é criado automaticamente com valores nulos, mas tu pode também definir que o teu objeto, sempre que for criado, vai ter que algumas informações vão ter que ser já definidas assim que o objeto é criado. Então eu posso definir todos os atributos do meu objeto, por exemplo, o objeto pessoa. Eu posso colocar o objeto pessoa e dizer para ele: o nome vai ser setado assim que o objeto for iniciado, a altura, a idade, a data de nascimento, a escolaridade. Todas essas informações eu posso definir assim que o objeto é criado. Então quando eu chamo no construtor, eu já passo todos esses parâmetros para o construtor e já me cria um objeto definindo as variáveis iniciais, né? A outra funcionalidade do construtor, então, é alocar a memória, né? Definir o quanto de memória esse objeto vai necessitar, né? Então, ele já deixa aquele espaço de memória reservado para aquela criação daquele objeto. Então, ele verifica, bom, esse objeto vai precisar de 2 bits, digamos, né? Eu não sei te dizer exatamente qual o tamanho, mas o programa vai saber, né? Então ele vai definir que aqueles 2 bits vão ficar reservados para aquele objeto, certo? O método destrutor, então, o método destrutor é um método que tem uma função contrária ao método construtor, né? O construtor, então, cria um novo objeto, o destrutor destrói o objeto, né? Então, o destrutor é um método executado automaticamente quando o objeto é deslocado da memória, quando atribuímos valor nulo ao objeto, quando utilizamos o método onSet sobre o mesmo, ou em última instância, quando o programa é finalizado, né? Bom, esses são métodos destrutores, né? Mas esses métodos onSet que nós temos aqui, o método que nós temos onSet aqui, né, ele é um método utilizado em classes externas, né? Então quando tu quer através de um outro em uma classe pública, né, tu pode usar o onSet, mas a gente também pode criar um método construtor destrutor a ser executado pela própria classe, né? Bom, para a gente ficar mais simples de entender como é que funciona o método construtor, então, e o destrutor, a gente vai criar um novo projeto simples aqui, baseado na última aula, né? Só criar aqui uma nova pasta dentro das nossas pastas, chamada aula 4, e vamos criar novos 2 arquivos aqui, o nosso index, que vai ser a página inicial, e uma classe PHP, né? Podemos chamar de pessoa class PHP, né? Vamos abrir aqui a nossa classe. Só vamos tirar todos os arquivos aqui de dentro e colocar os nossos palavras-chave PHP, né? Bom, aqui dentro então uma classe chamada pessoa, né? Vamos defini-la aqui e vamos definir alguns atributos para essa pessoa. Bom, public nome, public sobrenome, public idade, né? Só esses 3 atributos aqui. Bom, então aqui eu preciso o que? Aqui eu já defini alguns atributos, mas esses atributos não estão sendo utilizados ainda, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um método
Public function, só para a gente relembrar da última aula, né? Correr, vamos chamar esse aqui de correr para não ser igual ao outro, né? E a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o this nome e a gente vai fazer o seguinte, echo nome ponto está correndo, né? Salvamos aqui, né? Aqui nós temos então o nosso método, nossa classe, como já nós tínhamos visto na última aula, né? Bom, só que como a gente quer fazer o que? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer que esse objeto a ser criado, um novo objeto pessoa, ele tenha alguns dos seus atributos, ou na verdade todos, né, como são poucos, definidos direto quando a gente criar o objeto. Então a gente quer construir esse objeto já definindo alguns valores a ele. Então para isso a gente tem que usar o operador, o método construtor, né? Como é que a gente utiliza o método construtor? Então no PHP a gente coloca function underline function underline construct e vamos passar os parâmetros para o construtor, né? Aí a gente fecha aqui. Bom, dentro do nosso parâmetro do nosso construtor, né, nós vamos passar as seguintes informações: nome, sobrenome, e que nós colocamos ali idade, né? Idade. Bom, já definimos todas as informações do nosso construtor e a gente então vai definir quais vão ser as informações a ser recebidas, né? This nome vai receber nome, né? Nome receber nome. Então ele vai dizer que o nome, essa variável nome aqui, vai receber esse nome aqui, ó, que foi passado pelo construtor. A gente pode fazer a mesma coisa com os outros, só copia o código e cola, só modificando as variáveis a receber, né? Sobre nome e idade, né? Nome e a idade. Feito isso, então eu já estou atribuindo ao meu objeto, assim que eu criá-lo, né, essa informação, né? Já estou mostrando o meu objeto essa informação. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Feito isso, eu já coloquei o método para correr, né, para uma ação, para objetos, já construí esse objeto, coloquei meu construtor. Então eu vou colocar o meu método destrutor agora, porque eu quero destruir esse objeto assim que possível. Function underline destruct, sem parâmetro, né? Não tem parâmetro nenhum esse objeto, esse método, né? Eu vou colocar assim, echo this, vou botar aqui this nome e vou colocar o seguinte: o objeto destruído foi destruído, né? Então eu já chamei o meu método construtor e já criei também o método destrutor. Então posso ir lá no meu
nomear a página inicial PHP e somente criar aqui minhas PHP, identificar a página, né, para ele mostrar os erros se existirem. Bom, o que eu vou fazer então aqui no meu, dentro da minha classe index? Eu tenho que importar então a minha classe pessoa. Então include, um outro operador que a gente pode usar aqui é o once, que é, seja, inclui apenas se não tiver sido incluído ainda. Então a gente inclui apenas uma vez, então ele verifica se essa classe não foi incluída ainda. Então se ela não tiver sido incluída, ele inclui. Então pessoa.class.php, né, inclui a minha classe pessoa. E então eu vou criar um novo objeto pessoa. Vou criar aqui o Pedro, né? O Pedro. E vou dizer que Pedro é uma nova pessoa. Ó, e aqui ele já define para mim o seguinte, ó, tu tem que passar nome, sobrenome e idade de Pedro. Então eu vou passar nome, o sobrenome e a idade de Pedro. Pedro vai ter 30, certo? Só fechar aqui. Então Pedro Silva, certo? Construiu o objeto Pedro Silva. Só identificar aqui. Disse que a idade dele é 30. E vou fazer o seguinte. Vamos só pressionar aqui. Bom, nós temos dois métodos, né? Nós temos o método de Pedro, né? Então vamos pegar aqui Pedro e vou chamar o método dele correr, né? Só verificar se está certinho lá, dando um eco no correr. Tá, está correndo. Então ele vai mostrar para mim Pedro está correndo, né? Agora, assim que ele mostrar Pedro está correndo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu método destruct, né? Vou destruir este objeto. Então eu vou botar Pedro destruct, né? Certo? Só fecha aqui. Bom, mas antes disso, eu quero mostrar que essas informações foram realmente setadas. Então eu vou fazer o seguinte, Pedro, e vou mostrar o nome, né? Nome, sobrenome e idade. Aqui a idade de Pedro, aqui o sobrenome de Pedro, certo? Feito isso, então eu já defini que eu queria Pedro, já setei as informações dele aqui no construtor, mandei ele correr e logo após eu vou destruir esse objeto. Então já posso identificar aqui, ver se não tem nenhum erro. Não, tudo certinho. E vamos rodar nossa aplicação. Só pressionamos o F12, vou rodar nossa aplicação, se tudo der certo. Não mostrou nada. Ó, Pedro está correndo, o objeto Pedro foi destruído. Pera aí, tá dando. Vamos fazer assim, vamos mudar umas coisinhas aqui, né? Tá mostrando duas vezes a mesma informação. Vamos fazer o seguinte, cada uma dessas informações a gente vai dar um /n antes, para que não aconteça esse tipo de problema aqui. Vamos colocar para a gente conseguir se situar nessas informações, né? Certo? Vamos de novo, vamos ver o que vai acontecer agora. Ok. Pera aí. Eu tenho uma coisinha aqui, né, que a gente colocou. Faltou aqui, ó. Echo. Tô pedindo para mostrar e não mostrei em tela, né? Então não vai funcionar. Então eu tenho que pegar essas informações e mostrar na tela, certo? Então vamos só rodar de novo a aplicação. Ele vai mostrar o nome de Pedro. Se tudo der certo, vamos ver se ele vai quebrar linha. Não está quebrando linha de jeito nenhum. Ele está mostrando duas vezes o objeto Pedro foi destruído. Tá, Pedro
né? Pedro Silva, o nome, a idade. Pedro está correndo. A gente pode até mudar lá nossa classe para dar um espacinho aqui, tirar essa letra maiúscula e aqui um espacinho, né? Vamos atualizar a página aqui. Tá, agora ficou um pouquinho melhor de interpretar, né? Objeto Pedro, né? Pedro Silva, 30 anos, como eu já tinha definido. Pedro está correndo. O objeto Pedro foi destruído. Ele está mostrando duas vezes que o objeto Pedro foi. Ele deve estar mostrando duas vezes porque o programa foi finalizado, né? Então ele deve estar exibindo duas vezes por esse motivo. Deveria ser apenas uma vez o método, mas sem problema, né? Só para identificar que ele foi destruído realmente, né? Bom, feito isso, então, pessoal, vocês entenderam hoje, a gente aprendeu hoje, né, como é que a gente utiliza o método construtor em uma classe. A gente pode definir então os atributos do nosso objeto direto pelo construtor dele, né? Nós podemos criar um construtor e também podemos destruir o nosso objeto, né? Podemos dizer que o objeto, assim, um certo ponto do nosso software, esse objeto vai ser destruído, né? Então esse objeto não vai mais existir, né? Vamos utilizar esse objeto apenas durante certas etapas. Se chegar numa certa etapa, a gente vai se desfazer desse objeto, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que é uma coisa bastante simples, né? Aparentemente simples, não é uma coisa muito complexa, mas como eu já havia dito na última aula, né, e nas aulas anteriores, isso aqui é somente uma introdução. Aí a gente ainda não começou o desenvolvimento mesmo, então é importante a gente começar com a parte básica para a gente, quando chegar ao grosso do software, né, começar a desenvolver aplicações, sistemas web, né, a gente tem que então entender como é que funciona os conceitos básicos da linguagem, né?